Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fabiola e aqui a gente fala de corporativismo sem frescura, que ninguém tem tempo pra blá blá blá, ninguém tem tempo. O assunto de hoje é como é trabalhar nos Estados Unidos. Semana passada eu falei de como trabalhar, como conseguir um visto para trabalhar aqui. Essa semana eu quero falar um pouquinho sobre como é, na verdade, então, trabalhar aqui, depois que você consegue visto, mudou pra cá, como é, o que acontece? Mas antes da gente começar a conversar, aperta todos os botõezinhos que você tá vendo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, deixa o comentário, perguntas, tudo, tá bom? As coisas aqui funcionam bem diferentes, tá, gente? Primeiro, leis trabalhistas. Férias, que eu sei que é uma coisa importante. Aqui não existe lei que garante férias ao funcionário. Isso não existe aqui. Cada empresa decide se dá, se não dá e quanto dá. Não sei nem se existe alguma empresa que não dá férias para funcionário aqui. Até para conseguir se manter relativamente competitivo, você tem que oferecer o que as outras pelo menos estão oferecendo, né? Toda empresa aqui vai te oferecer férias. Agora, quanto ela vai te oferecer de férias? Aí, amigo, complica. Por exemplo, empresas do ramo de comércio, lojas, mercados, esse tipo de empresa. São as piores empresas, em geral, em termos de benefício. Férias. Fácil 5 dias no ano. Talvez 10 dias. Ah, tem uma outra coisa. Toda vez que alguém te fala aqui nos Estados Unidos sobre dias de férias, são sempre dias comerciais, não são dias corridos. Então, por exemplo, se eu quiser tirar férias quinta, sexta e voltar no trabalho na segunda-feira, eu só vou tirar de férias 2 dias, a quinta e a sexta. Sábado e domingo não contam. Tá? Então não são 4 dias. Então isso ajuda. Então quando eu digo 5 dias de férias, são 5 dias comerciais, tá? Não corridos. A maioria mesmo vai te dar 2 semanas. Eu acho que é a Amazon, Walmart, essas empresas todas, inclusive empresa grande, tá, gente? Não vai achando que é porque você tá numa empresa grande que você vai ter benefícios excelentes, férias incríveis. Não, muitas vezes é até o contrário. Claro que não na maioria dos casos, mas muitas vezes é o contrário. Então, assim, essas empresas oferecem isso. O que é muito comum aqui é oferecer sick day, que é dia doente. Então, algumas empresas, por exemplo, vou te falar, você tem 10 dias de férias e 5 dias de doença. Ou seja, se você estiver doente, você fala pro seu empregador, olha, eu não vou poder ir hoje no trabalho, não vou poder trabalhar hoje, que agora muita gente trabalha remota, né? Então, você não precisa ir ao trabalho necessariamente. Mas a pessoa diz, olha, eu não posso trabalhar hoje. Na maioria das vezes, esse dia sai desse sick days, desse dia de doença, não das suas férias, são separados, tá? É muito comum hoje em dia também as empresas darem tudo num bolão só. Fala assim, 15 dias. Se for doente, se não for, não interessa. Não apareceu pra trabalhar, entra como esses dias de folga. Então, assim, eu diria que 10 dias, o normal, tá? É a média. Média das empresas vão te oferecer 10 dias de férias por ano. E eu tenho outra coisa. Não é que nem no Brasil, não. Você ganha mais 1/3 de férias, não sei o que. Isso não existe. Você vai ganhar os seu salário normal. Só que você não vai trabalhar alguns dias do mês. Mas você só vai ganhar o seu salário normal e acabou. Empresas boas tendem a oferecer 15 dias de férias, 3 semanas. Empresas muito boas tendem a oferecer 20 dias de férias, que são 4 semanas. Fora isso, feriado é algo que também não é mandatório aqui. São pouquíssimos os feriados que são nacionais, vamos botar assim. Nossa, praticamente não existe uma empresa no mundo que não dê esse feriado. Claro que se você trabalhar num shopping, se você trabalhar dentro de um mercado, você sabe como é que é. Funciona domingos e feriados, né? Aí é diferente. Mas estou falando de trabalho corporativo. Trabalho numa empresa, assim, de 9 às 6, esse tipo de coisa. Feriado de 4 de julho, é relativamente universal. Natal e Ano Novo, né? 1º e 25. 25 primeiro. Memorial Day. Gente, eu vou te falar que é uns 5 feriados por ano que, assim, é bem universal, no sentido de praticamente todas as empresas nos Estados Unidos dão esses feriados. Fora isso, tem muita empresa que oferece 7 feriados no ano. E é isso aí. As melhores empresas vão oferecer mais de 10 feriados no ano, na média de 11 a 12. Agora, tem uma outra coisa interessante também com essa coisa do feriado. Se o feriado cai no sábado, a empresa tem que te dar um feriado. Ela, no contrato com você, ela te disse que ela te dá 10 feriados. Ela tem que te dar 10 feriados. Então, se for um feriado que muda de data, porque assim, não é sempre assim, a última segunda-feira, por exemplo, 4 de julho, é 4 de julho. Não importa quando que esse 4 de julho vai cair. Então, se 4 de julho for um feriado que tem na sua empresa e esse 4 de julho cair num sábado, ela provavelmente vai te dar sexta-feira, dia 3 de julho, de folga. Cai no domingo, geralmente dão na segunda. Por aí vai. E todo mundo faz isso. Então, isso é interessante, né? No Brasil, se o feriado cair no sábado,
beijo, não me liga, né? Essa diferença é uma diferença bem brutal. Eu sempre tive muita sorte. Já comecei aqui trabalhando com 20 dias de férias. Hoje a minha empresa oferece férias ilimitadas. Posso tirar quantos dias eu quiser no ano. E realmente posso tirar quantos dias eu quiser no ano. Mas isso é uma coisa que eu acho que choca muita gente que sai da Europa. Uma outra coisa que é uma diferença muito chocante também, tá, gente? Sistema de saúde. Aqui não existe hospital público. SUS. Isso não existe aqui. É tudo particular. Ou você paga, ou você paga. Mas Fabiola, e a pessoa pobre que não tem dinheiro? Vocês já devem ter ouvido aí Medicare, Medicaid, Obamacare. De vez em quando você ouve aí no jornal, às vezes na TV e tal. São planos de saúde que o governo vende, o governo provê. Você tem que pagar ainda, tá? Um valor, mas geralmente é um valor bem baixo. E aí você usa esse plano nos hospitais particulares, nos médicos particulares. Nem todos, mas tem uma rede conveniada, como tem uma rede conveniada com qualquer outro tipo de plano de saúde. Ai, gente, desculpa, eu tô com um pouquinho de alergia, por isso vocês vinham assim, incomodada com o meu nariz. Aí tô dando nariz vermelho, olha. Aí você fala, nossa, mas que maravilha! Então você pode ir no hospital privado, particular, com essa coisa do governo que é barata e tal? Mas olha só, hospitais e médicos não vão dar preferência pra você. Então se eu, com meu plano particular, consigo pegar Dr. Silva uma consulta pra daqui a uma semana, uma pessoa que vem com essa coisa do governo talvez consiga pra daqui a um mês. Talvez. Então isso é uma realidade, tá, gente, aqui. Qual é a outra coisa que eu vou tentar explicar, gente, muito sucintamente neste vídeo, mas vocês não têm noção de como o sistema de saúde daqui é complicado. Aqui existem algumas coisas bem importantes quanto ao plano de saúde. Você tem o premium, que é o valor que você paga por mês para ter aquele plano, certo? Se você tem pela sua empresa, você geralmente ainda assim paga um percentual, geralmente a empresa banca uma parte, que nem no Brasil, nesse ponto é bem parecido, tá? Você tem o deductible, que é como se fosse uma franquia, vou comparar aí com seguros no Brasil. E você tem o maximum out of pocket, que é assim, o máximo de grana que você vai gastar. E aí tem coparticipação às vezes, mas eu vou tirar essas coisas e vou deixar a coisa mais comum. Então vamos supor que você paga assim $200 por mês para ter o plano de saúde pelo seu empregador. Aí você tem esse deductible, que é essa franquia. Aí vamos supor que a franquia, na maior parte das vezes, tá, gente, essa franquia é de $1.000, muitas vezes é $6.000, $5.000, algumas vezes é $200. Isso depende de quanto a empresa está disposta a bancar também, né? Porque esses são muito mais caros. O que são esses dólares? Vamos dar o exemplo de $1.000 para ficar mais fácil. Se essa franquia for $1.000, o que isso significa? Significa que você pode ter plano de saúde. Você vai no médico, você vai no hospital, você vai pagar o preço da consulta todas as vezes que você for, o preço do exame, do teste, seja lá o que for, até você atingir $1.000. Quando você atingir o valor dessa franquia, que nesse exemplo aqui a gente está falando que é $1.000, aí é que o plano de saúde vai começar a pagar alguma coisa. A maioria dos planos de saúde são conhecidos como 80-20, ou seja, quando você atinge esse valor de franquia, o plano passa a cobrir 80% da despesa e você cobre 20%. Então vamos supor, você gastou $1.000. E aí você teve que ir no médico e essa consulta custou $400. Então você vai pagar 80% e o plano vai bancar os outros 320. Entendeu? Por aí vai. Até você atingir o quê? Lembra aquele outro número que eu te falei? Maximum out of pocket, que é o máximo de grana que você vai tirar do seu bolso. Esse geralmente, gente, é $7.000, $8.000, $13.000 às vezes. Eu falei que a maioria é 80-20. Mas existem os 50-50. E aí eles pagam 50%, você paga 50%. Até você chegar nesse máximo. Vamos supor que o seu máximo out of pocket, né? O máximo aí desse valor por ano seja 10.000. Pagou a franquia, pá, 1.000. Aí você vai pagar, vamos supor que seja um 80-20. 20%, 20%, 20%. Cada 20% que você paga, começa a somar para chegar nesses 10.000. Para chegar nesse out of pocket. Aqui, que nesse exemplo, a gente está falando que é 10.000. Pode ser mais, pode ser menos. Mas na maioria das vezes é entre 6 e 13.000. Quando chegar aqui, aí sim o plano de saúde vai começar a pagar tudo, 100%. Uma outra coisa muito legal, gente. Pegadinha. Isso é por ano. Tá bom pra você? Então isso é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então se você chegou em novembro e agora é que você bateu esses 1.000 lá da franquia, você só vai ter o resto do mês e dezembro para ter esses 80% pago. Quando chegar 1º de janeiro,
zera tudo de novo. Você vai ter que gastar 1.000, depois continuar gastando mais 10.000. Começa o próximo ano, seu balanço zera novamente. Você agora, eu tenho certeza que se você não sabia disso, você está aí, do outro lado da telinha assim, né? Dá uma olhada no espelho. Porque eu não sabia disso quando eu vim pra cá. E eu também fiquei assim. Eu acho que essas são definitivamente as coisas mais chocantes que tem aqui, em termos de diferença. E mesma coisa, a empresa não é obrigada a te oferecer plano médico, não é obrigada a te oferecer nada. Gente, a boa da verdade é essa. E trabalhista aqui é bem leve. Outra coisa que não existe aqui, vale refeição, nem vale transporte. Não existe, não existe. O que acontece às vezes é se ela tem um funcionário de vendas que roda muito, ela provavelmente vai bancar gasolina daquele funcionário e as viagens, mas geralmente tem que ser assim, é só indo pro cliente e voltando para ir pro escritório, para um trabalho normal. Não existe vale transporte aqui, isso não existe. Não interessa se você tá numa cidade menos metropolitana e você tem que pegar carro, ou se você tá numa cidade enorme que você pega trem, ônibus, metrô, né, uma Nova York da vida, um Chicago da vida. Beijo, não me liga. Não estão nem aí. Você que se vire para chegar no trabalho. Sua despesa. Vale refeição a mesma coisa, por isso que aqui é muito comum você ter sim a marmitinha, até o alto executivo tem a marmitinha dele, porque já traz comida de casa. Claro, se você estiver fazendo muito dinheiro, você vai e come no restaurante. Dependendo de onde você trabalha, gente, não dá pra simplesmente descer do prédio, atravessar a rua e comer no chinês ali do outro lado da rua. Não dá. Ainda mais se for um lugar que neva, que faz frio, gente, não é fácil assim. Você tem que pegar o carro, sim, dirigir até o restaurante, voltar, complicado, tá? E aqui também não tem que ter 1 hora de almoço. Muitas empresas aqui não dão 1 hora de almoço. Você lembra naquele filme Diabo Veste Prada? Que tem uma cena que a Emily Blunt, maravilhosa, fala pra Anne Hathaway. A Emily, né? A personagem dela é Emily. Eu amo esse filme, tá, gente? Ela fala, eu tenho 20 minutos de almoço. 25, eu acho. Você tem 15. Você só pode ir depois que eu voltar. E você fica assim, gente, o que você come com 15 minutos? Um pão? Muitas empresas aqui vão te dar só 15 minutos, 30 minutos de almoço. Você não tem, assim, pausa de 1 hora. Eu não tô dizendo que são todas as empresas, gente. Tem muita empresa que tem, sim, horário de almoço, tá? Mas não é uma coisa, assim, garantida. E nem incomum de não existir. Isso é uma coisa também bem estranha pro pessoal daqui. E você não ganha não ganha almoço pago. Mas, Fabiola, e o cara que trabalha na fábrica, no meio do nada, não tem um restaurante da empresa? E mesmo que tenha, a pessoa paga por aquela comida. Existem, sim, muitas empresas, principalmente empresas muito grandes, que tem um refeitóriozinho, que tem uma cantina, uma coisa assim, que vende comida, mas vende a comida, tá, gente? O funcionário paga com o dinheiro dele. Essas são diferenças bem brutais, tá? E agora, tem outras diferenças que também são relativamente melhores, né? Por exemplo, aqui você não pode perguntar numa entrevista de emprego: você tem filho? É casado? É casada? Coisa sobre a vida. Quantos anos você tem? Entendeu? Só que não pode. O cara pergunta isso, processo ganho na hora. Pode ser tido como discriminação. Então, assim, eu acho isso muito legal, pra te falar a verdade, sabe? Seu endereço, sua idade, se o cara vê o currículo, ele não vai saber quantos anos você tem. Bom, dependendo de quantas experiências você colocar no currículo, né? Vê o vídeo do currículo. Se você tem 10 anos de experiência, ninguém precisa saber quando você for estagiário, tá, gente? Pelo amor de Deus. É o vídeo do currículo, vou colocar aqui embaixo também. E eu vou colocar aqui o vídeo que eu falo sobre visto de trabalho, visto migratório para trabalhar nos Estados Unidos, que tem um pouco a ver com esse vídeo. E, gente, tem coisa aqui que eu não estou falando que, de repente, não estou lembrando agora e que eu sei que podem ser outras diferenças também. Então, assim, se você tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que você quer saber, se é igual aqui nos Estados Unidos, como é no Brasil, se é igual aí, aqui, qualquer outra coisa, Fabiola, como é que é esse benefício, essa coisa aí? Deixa aqui nos comentários a sua pergunta e não esquece de se inscrever, deixar o joinha aqui embaixo e aperta os botões aqui, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.